Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar sobre arte moderna, certo? Seu surgimento, os seus principais movimentos, né? Quando surgiu. Primeiramente, ela surgiu entre o final do século XIX, certo? E foi até os meados do século XX. E surgiu com a proposta, né, de trazer um novo. Que novo era esse? Algo que fosse diferente do que todo mundo já estava acostumado. Que era o quê? Aquelas pinturas bem certinhas, né? Tudo bonitinho, a paisagem, a coisa mais linda do mundo. E então a proposta da arte moderna era trazer o novo, né? Trazer algo que fosse diferente das que todo mundo já estava acostumado. Envolvia que tipos de arte? A pintura, literatura, música, escultura, fotografia e arquitetura. E aí surgiu juntamente com o quê? Influenciada pela Revolução Industrial, Revolução das Máquinas, né? E aí, com o novo da questão da Revolução e as máquinas, né, o surgimento das máquinas, os artistas também sentiram essa necessidade de haver essa mudança. Foi por isso que houve essa sensação, né, de deixar o certinho, tudo bonitinho lá da pintura, de tudo que eles fizessem, para trazer essa inovação. E aí, cada vanguarda que nós vamos estudar mais para frente aí, traz uma característica própria desse momento, né? O que os artistas estavam pintando ou fazendo no momento, ok? Alguma dúvida até agora? Ok. Então, vamos lá. Como eu disse, né, eles queriam trazer a mudança. Eu estou resumindo isso aqui, tudo que está escrito, viu, pessoal? Quem quiser depois ler isso daqui, podem sentir-se à vontade, que é a mesma coisa do que eu estou dizendo. Então, eles sentiram essa necessidade de criar uma nova forma de ver e sentir o mundo. Eles queriam, né, colocar suas expressões nas artes deles, a fim de mudar, assim como a sociedade estava mudando. E aí, trazer o quê? Um novo conhecimento, uma nova experimentação de quê? Das novidades de justamente o que estava acontecendo no mundo atualmente, né? Que era a Revolução Industrial, e o surgimento das máquinas do novo. E aí foi durante esse pensamento caótico, né, que surgiu as correntes de vanguarda e passaram a separar estilos do período e da arte moderna. Por exemplo, vamos lá. A palavra vanguarda, né, ela deriva do francês avant-garde, né, designar aqueles que em campanha vão à frente da unidade, ou seja, algo que estava além do que estava acontecendo, algo novo. Uma vanguarda é algo novo, certo? Surgiu a partir do início do século XX e passou a ser empregada para designar aqueles que no campo da arte, das ideias, estavam à frente do seu tempo. Foram bastante criticados, viu, gente? Os artistas que faziam parte das vanguardas, muito, porque é do ser humano ser um pouco alheio ao novo, né? Tudo que é novo a gente trata com cuidado, com medo. Então, não foi diferente aí no surgimento das vanguardas, no início do século XX, certo? No início do século XX, estávamos atravessando a Primeira Guerra Mundial e fila com o início da Segunda Guerra. Então, ele iniciou-se no início do século XX, né, e finalizou-se lá no início da Segunda Guerra Mundial. Então, foi um período aí bastante proveitoso. E aí nós temos os principais movimentos, que é o quê? Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Acredito que vocês já ouviram falar, né? E só não dá para fixar, por exemplo, os artistas, né? Os que faziam parte desse movimento, os artistas em si, escritores. Aí passava pelo quê, né? Do que eu acabei de dizer para vocês, né? Transformações tecnológicas, que foi com a questão
da Revolução Industrial. Aí vinha o automóvel, o avião, o cinema, que aceleraram esse olhar do homem moderno, né, para ver o algo como novo, como uma coisa boa. Novas maneiras de o homem perceber a realidade, ver, colocar um olhar diferente na arte também, né? Em meio a essas transformações surgem várias manifestações. A primeira é o expressionismo, né? Surgiu na Alemanha em 1910, não vamos nos ater a datas, certo? A principal preocupação foi a forma em expressar as manifestações do mundo interior. Aqui vem a questão das emoções, certo? Eles pouco se preocupavam com conceitos como de belo e feio. Importante era a expressão aqui. Eles procuravam a expressão. Então, eles pegavam justamente pintavam, por exemplo, né, o homem no seu cotidiano ou a sua expressão de como ele estava sofrendo com toda aquela questão, né, das guerras, da revolução e tudo mais. Desenvolveu-se mais na pintura os principais artistas. Se eu estiver sendo muito rápida, vocês me avisem, ok? Nós temos Van Gogh, né, Cézanne, Gauguin e o Edvard Munch. Acho que é assim que se pronuncia. Então, a principal característica do expressionismo era expressionar a imagem assim como elas eram, certo? Imagens distorcidas, tipo próximas da caricatura, certo? Imaginem uma caricatura, quase não preciso não. E era mais ou menos parecido com aquilo ali, o expressionismo. Aí nós vemos aqui que utilizavam cores irreais, a mistura de cores ali ele fazia muito, né? Aqui nós temos uma imagem que é o Grito, de Edvard Munch. Isso aqui é bastante conhecida, essa pintura aqui. Muito conhecida ela. Da forma plástica do amor ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, prostituição, deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. Então, gente, o que foi que eles fizeram? Pegaram todo aquele momento que as pessoas estavam vivendo, que era de angústia, de medo, solidão, e retrataram em suas imagens. Por isso que era bem distorcida, né? Dava a questão assim de medo. Era bem assim mesmo, era expressionismo mesmo, pressionava. O cubismo, né? Ficou clara a questão do expressionismo? Vamos para o cubismo. Ótimo. O cubismo surgiu em 1907, né? A partir das experiências do Pablo Picasso. Gosto muito das pinturas dele e das poesias também. E do francês Georges Braque, né? Desenvolveu-se inicialmente na pintura, caracterizado pelas formas geométricas, como cubos, cones e cilindros, né? Defendia que ideia? A pintura a gente já sabia que era relacionada às formas geométricas. Ótimo. Mas que ideia defendia, né? Que todo deve ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar. Ou seja, toda a liberdade do artista em representar e recriá-la. Então eu vi uma imagem ali bonitinha e bem feitinha, e aí eu recriava aquela imagem com as formas geométricas, certo? Acho que ano passado a gente até estudou a questão lá que, por exemplo, o quadro lá de Tarsila do Amaral. Vocês lembram que eu coloquei lá, não sei nem se eu dei arte a vocês, mas em uma turma eu fiz isso, né? Tinha a obra verdadeira do lado e do outro lado tinha em formas geométricas, certo? Recriada, ok? Então era isso, era recriar com toda a liberdade do mundo para eles, que eles tinham, né? Algo do cotidiano, do dia a dia, do que eles viam. Nós temos aí, por exemplo, que Picasso dizia: a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade, né? Nós temos o Les, aqui é em francês, viu?
Demoiselles. Demoiselles. Acho que é Mademoiselles que a gente chama. De Pablo Picasso, 1907. Vejam aqui como as formas geométricas são utilizadas, né? O cubo, né? Tudo bem direitinho nessa imagem, certo? O Manifesto Futurismo de autoria do poeta italiano Filippo. Aqui já é sobre o futurismo. Eu acho que o nome apagou, certo? Então, o futurismo surgiu em 1876, em 1909, em Paris, né? As propostas, o futurismo propunha a ruptura com o passado, mais que isso, era destruir o passado. O futurismo, além de trazer o novo, eles meio que rechaçavam, mesmo que desprezavam o passado, certo? Exaltavam o quê? A velocidade, o progresso, a coragem, a audácia, né? O soco, a bofetada, a guerra, tudo isso, né? Pregava a demolição de bibliotecas e museus. Eles queriam degradar, acabar mesmo com a questão do antigo, do bem feitinho, do passado. Romper com o passado, certo? Trazer o novo e romper com o passado. Foi sua principal característica. A rua entra na casa. Uma das principais obras aí do futurismo de Humbert Boccioni. Boccioni. É como se fosse uma rua, né, entrando em uma casa. Seguindo, né, nós vamos para o dadaísmo. Ficou clara a questão do futurismo? Trazer o novo e romper com o passado. Dadaísmo. Fundado na Suíça em 1916, foi o mais radical dos movimentos da vanguarda. A palavra Dada, escolhida por Tristan da Sara, líder do movimento, pode significar várias coisas, como, por exemplo, rabo de vaca santa, ama de leite, mãe. Os dadaístas não propõem nada, exceto a destruição do passado, do presente e do futuro. Aqui eles não queriam saber nem de presente, nem de passado, muito menos do futuro. Total falta de perspectiva diante da guerra. Simplesmente era como se fosse uma arte sem muito sentido, né? Vejamos, por exemplo, pegavam um jornal, colocavam letras aleatórias e diziam que ali era arte, né? Embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, a sua utilização marca a falta de sentido, de ter a liberdade, como a fala de um bebê. Não havia muito sentido. Por exemplo, a gente brinca muito com um bebê, a gente não fala como está falando normalmente. Geralmente a gente imita a voz, né? E pensa que o menino está dando toda a atenção do mundo porque ele está rindo. Talvez não esteja nem compreendendo, né? O que essa doida está dizendo. Mas, enfim, era a proposta do dadaísmo. Ele não queria se fazer entender, não. Era tudo assim mesmo. Certo? Que o dada ele não significava nada. Ok? Que sentido tem uma obra dessa? E dizia-se obra de arte, né? Consiste em transformar obra de arte de objetos do cotidiano, satirizando o mito mercantilistas do capitalismo. Essa técnica deu origem à arte pop, né? Então eles pegavam coisas do cotidiano e transformavam em arte, justamente para criticar, para satirizar, para fazer gozação do capitalismo, né? Do mercado e capitalismo. Alguma dúvida aqui? Vanguardas europeias. Surrealismo, né? Duas linhas de atuação, surrealismo tinha. As experiências criadoras automáticas, né? E o imaginário, extraído dos sonhos, surreal, buscando liberar o artista dos limites da razão. Então, essa aqui do surrealismo, ele vinha bem característica do surreal, do imaginário, algo não real, certo? Os principais artistas, André Breton, Salvador Dalí
que inclusive a imagem que eu passei o ano passado foi de Salvador Dalí. Eu pegava aquela imagem da Tarsila do Amaral e do lado vinha a imagem real e do outro lado vinha recriada por Salvador Dalí, que foi um dos principais artistas desse movimento, né? Representantes. O movimento surrealista foi lançado em Paris em 1924 por André Breton, um ex-participante do dadaísmo, que rompera com Tristan Tassart. Aí ele rompeu e veio para o surrealismo, a arte do sonho, do subconsciente, da não razão, da influência freudiana. Surrealismo, olha aí, a mais conhecida, né? Dele, relógios derretendo, né? Bem surreal mesmo. Mais uma, também bem surreal. E aí ele vem um poeminha surrealista, né? Gostaria, querida, de ser inesperado como uma madrugada amanhecendo à noite. E engraçado também como um pato num trem. O que é que tem a ver? Mas enfim. Milô Fernandes. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Hein? Pronto. Vou só finalizar aqui nesse outro slide aqui, que finaliza aqui, tá bom? Dizendo aqui quando foi que aconteceu a Semana de Arte Moderna. Eu esqueci de colocar naquele outro slide. E vai mostrar as mesmas coisas que eu acabei de explicar para vocês. Ok? Que me interessa. Pronto, a arte moderna no Brasil, quando ocorreu. Isso mesmo, os principais representantes. Isso daqui mesmo. Pronto, aí nós falamos lá da Europa, né? De tudo lá, do que aconteceu. E aí, quando foi que aconteceu no Brasil, né? No Brasil, ocorreu a movimentação da Semana de Arte Moderna, e foi em 1922, onde esses diversos artistas plásticos, né, e escritores também, resolveram inovar em suas obras. Eles já vinham influenciados lá da Europa, certo, pessoal? Nós vimos lá as vanguardas europeias, e aí eles decidiram por trazer esse movimento para o Brasil, certo? Ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, e os dias foram, o que é que diz os dias? Aqui. Só diz o ano. Tá aqui. De 11 a 18 de fevereiro de 1922, certo? Foi essa explosão de ideias inovadoras que aboliram por completo a perfeição, a estética, o belo, o bem feitinho do século XIX. O século XX surgiu justamente com o modernismo, com a arte moderna, e aí nós tivemos a Semana de Arte Moderna. Os principais artistas aqui, nós temos Oswald de Andrade, né, Guilherme de Almeida e Manuel Bandeira, né? Tivemos também aqui, o que diz? Manuel Bandeira. É isso. Foram os principais, certo? Alguma dúvida? Na verdade, eu queria que vocês entendessem, né, essa questão aqui de quando foi a Semana de Arte Moderna no Brasil e seus principais representantes. Porque saber que eles traziam um novo e eram influenciados pelas vanguardas europeias, a gente já sabia, né? E na pintura destacou-se Anita Mafaldi, que também foi bem conhecida. Aqui ela explica bem direitinho, pessoal. Entre os escritores modernistas destacam-se Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida e Manuel Bandeira. Na pintura, Anita Mafaldi,
que realizou a primeira exposição modernista em 1917. Então, antes da Semana de Arte Moderna, Anitta Malfatti, ela já trazia consigo, lá da Europa, pensamentos modernistas. E aí ela já iniciou aí as suas obras influenciando. Ok? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Não. Ótimo. Quem tiver dúvida pode fazer uma leitura aí do conteúdo, tá ótimo. Ok, vamos encerrar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, Tarsila do Amaral, algumas das obras que, né, foram expostas na Semana de Arte Moderna. Que nós temos aqui o Apapuru, de Tarsila do Amaral, bastante conhecido por vocês, né, quem não conhece. Inclusive foi essa imagem que eu peguei e coloquei a de Salvador Dali, que distorcia totalmente. Nós temos o Pescador, de Tarsila do Amaral, a Estudante, de Anitta Malfatti, Bananal, de Lesale Segal, Cinco Moças, de Guratiguatá, alguma coisa assim, né? De Cavalcante, também bem conhecido, fazia parte.